Meu parceiro, amanhã às 19 horas, enfim, começa o Super Mundial de Clubes, enfim, a estreia do Palmeiras contra o Porto. Eu só fico com medo, se o Abel Ferreira aqui, ó, der ouvidos alguns torcedores do Palmeiras que estão lá nos Estados Unidos, o meu parceiro aqui, ó, ele tá querendo dizer que é pra o quê? Pra colocar o Lucas Evangelista de titular porque ele sonhou que ele faria o gol. Ai! Sonhos. Muito. E realizam-se. Então, eu sonhei que o Palmeiras ganhava de 2-1 e o gol da vitória do Lucas Evangelista. Não sei se põe ele no segundo tempo contra o Porto. Ai, fudeu. A nossa esperança foi um gol do Lucas Evangelista, com todo respeito ao Lucas Evangelista. Mas vai ser complicado, né, rapaziada? Não esqueça a péssima partida que o Lucas Evangelista fez naquela derrota que a gente teve pro Flamengo no Allianz Parque. Irmão, contra o Porto vai ser complicado. Eu trouxe aqui algumas avaliações. Vamos começar aqui, ó, pelo Fred Caldeira, que ele fez uma avaliação bem legal, ele que conhece ali muito futebol europeu. Vamos ver aqui o que ele tem a falar sobre esses confrontos, se tem um mínimo equilíbrio. Eu acho que entre Palmeiras e Porto dá pra sonhar. Agora outros confrontos ali, quando a gente escala, sei lá, contra o Manchester City, contra o Real Madrid, contra o PSG, contra um Atlético de Madrid, que se o Palmeiras passar em primeiro, pode pegar um Atlético de Madrid se ele ficar em segundo. Existe um mundo. Eu acredito. Vamos ver aqui o que ele tem pra falar. Depois um mano a mano da TNT Sports, posição por posição, dos jogadores do Porto contra os do Palmeiras. Vamos ver? Nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias europeias. Real Madrid, Grêmio, Liverpool, Flamengo, Chelsea, Palmeiras, Manchester City e Fluminense. Então, cara, quando você olha para esses 4 últimos confrontos, houve algum equilíbrio mínimo em 3 deles. A única disparidade mesmo foi o Guardiola do Manchester City, do Guardiola contra o Fluminense. Então, quando você olha para a fase de grupos, o Palmeiras pode ganhar do Porto? Eu acho que sim. O Porto não faz parte da elite europeia. O Fluminense pode ganhar do Borussia? Não descartaria. O Flamengo pode ganhar do Chelsea? Aqui eu já acho que é um outro nível, tá? Um Borussia Dortmund pro Porto, um desnível um pouco maior. Mas também dá pro Fluminense tentar competir. Só, quem sabe, ritmo de pré-temporada pro Chelsea. O Botafogo pode ganhar do Atlético de Madrid? Difícil, mas pode. Pode ganhar do PSG? Acho que não. Aí também acho praticamente impossível. Porém, esse novo formato, você não basta fazer isso. É uma epopeia se o Botafogo ganhar do PSG. Mas se ele ganhar do PSG, o que ele vai conquistar é uma vaga para as oitavas de final, muito provavelmente se conseguir essa epopeia, para depois ter que enfrentar outros europeus, muito provavelmente, e cada vez melhores, ou cada vez em melhor fase, que estão levando mais a sério essa competição. Então não basta derrotar um europeu, o que já estava muito difícil. Já apresentei o histórico aqui. Agora você tem que muito provavelmente derrotar pelo menos 5. Fase de grupos, oitavas, quartas, semis e a grande decisão. No caso do Botafogo, 6, porque são 2 na fase de grupos. O azar do Botafogo está muito grande para isso aí. Mas, então, cara, a gente está jogando o Bomba Pet no nível praticamente desleal. Assim, não dá para esperar algo para além do prestígio de estar ali e tentar chegar o mais longe possível sem derrapar nos perigos menos óbvios, né? Você descarta o Flamengo derrapando no Esperance da Tunísia, atual campeão da Tríplice Coroa Nacional, ou no LAFC, que está bem na MLS? Você descarta o Fluminense derrapando contra o Mamelodi Sundowns, octacampeão consecutivo da Liga Sul-Africana, ou do Ulsan Hyundai, tricampeão consecutivo na Liga Sul-Coreana? O Palmeiras que abra o olho contra o Al-Ahly, né? Ganhou 4 das últimas 6 Champions do continente africano e é tricampeão da Liga... Não, ele foi campeão? Tricampeão, perdão. É isso, tricampeão consecutivo da Liga Egípcia. É aquilo, rapaziada, a gente fala muito só dos europeus, mas assim como os europeus estão lá, os times brasileiros campeões também estão lá, estão os campeões dos outros continentes, africano, da Oceania, até aqui da América do Norte, com o LA Galaxy lá da MLS, o time do Messi foi ali no tapetinho, mas também tá lá. Todos são times de qualidade.
A gente sempre vislumbra esse confronto contra os europeus. Sim, cria aquela expectativa, pô, meu time contra um Porto, Borussia Dortmund, PSG, Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, todo mundo fica nessa expectativa. Mas, cara, tem os outros times também que não tem o renome dos europeus, mas não estão lá de bobeira. Estão lá porque conquistaram alguma coisa, ou outra aí, Mamelodi Sundowns, octacampeão seguido do continente africano, lá campeonato africano, 8 vezes, cara, 8. Agora a gente vai pegar o Al-Ahly, que é considerado o Real Madrid da África. Tem tudo isso, cara, não tem time bobo, não tem time fácil. Se algum brasileiro for entrar em algum jogo de salto alto, achando que vai ser mais molezinha, ou já pensando num próximo jogo contra o europeu, vai dar ruim, rapaziada. É outra dinâmica, é tudo aqui, ó, a 90 por hora. O Fluminense tomou calor do Al-Ahly recentemente nas semifinais do formato antigo do Mundial de Clubes. Então, bicho, assim, projetando de maneira conta de padeiro aqui, não acho que o Botafogo se classifique da fase de grupos. Realmente deu muito azar com PSG e Atlético de Madrid. E o teto para Palmeiras, Flamengo e Fluminense, assim, sendo otimista, quartas de final. É claro que depende de várias questões aí. Será que os europeus vão levar realmente a sério? Eu acho que a partir do mata-mata, sim. Na fase de grupos, é muito mais pré-temporada do que competição. Os jogadores já estão com muitos minutos nas pernas. Eles estão mais cansados, realmente. A gente está em meio de temporada. A gente está começando a entrar no auge físico dos elencos, se é que já não entramos. Enquanto eles já apertaram o botão de reset sem muito tempo para descansar. Tem muito aí que estava até ontem na Nations League ou nas eliminatórias. Então pode ser que isso dê uma nivelada. Mas a partir do mata-mata, bicho, por isso que eu não consigo ver. Por se passar das oitavas, parabéns para quem conseguir passar. Porque já é algo, além de financeiramente muito interessante, uma epopeia esportiva, bicho. Cara, e pior que, tipo, é difícil vislumbrar um título quando a gente vê, como ele falou, cara, pra você chegar numa final e vencer uma final, você tem que passar por 5 times europeus. Sempre já tava sendo difícil enfrentar os europeus no antigo mundial. Às vezes ali acabava perdendo pro campeão da África, pro campeão da Ásia, algum mexicano. A gente, quando caiu contra o Tigres lá em 2020, perdemos pros caras, nem enfrentamos o Bayern de Munique na final. Então, na questão monetária, eu acho que as equipes brasileiras têm que pensar desta forma, sabe? Não vislumbrar o título porque é muito difícil, e pensando jogo a jogo, cara. Consegue passar, é festa pra caramba e muito dinheiro que entra no bolso. E não der, mano, vai tentando ir o máximo que dá. Ou não passa aquela vergonhinha de tomar uns 4-5-0, sabe? Tenta fazer um jogo competitivo. E o Palmeiras, vamos pensar no nosso caso. O Palmeiras passando em primeiro, ele pega o segundo do grupo do Botafogo, que tem basicamente PSG e Atlético de Madrid. Se a gente pega um Atlético de Madrid nas oitavas, é o pior cenário possível? É o pior europeu possível que a gente poderia pegar? Acredito que não. É um time complicado, tem boas peças. A gente vê, o Atlético de Madrid faz jogo pau a pau com Barcelona e Real Madrid na Liga. Chega sempre ali numas oitavas, quartas de Champions League. Sempre quando bate ali num time maior, com uma estrutura um pouco mais consolidada, acaba saindo. Mas faz jogo parelho, tá ligado? E é muito o estilo retranca do Simeone, não é aquele time tão agressivo, não é um PSG que te amassa desde o primeiro minuto. Quando são times assim, o Palmeiras retrancadinho, numas escapadinhas, eu me permito sonhar, tá ligado, rapaziada? Eu me permito sonhar, sei que é complicado. Os caras têm o quê? Julián Álvares, Griezmann, Depô, é muita qualidade, não dá pra gente questionar. Mas pensando na parte financeira, já chegar numas quartas de final, pô, é show de bola. Pelo menos pra mim, é um mundo muito factível. Se o Palmeiras pega um Atlético de Madrid, e ainda seria uma loucura maior se o Botafogo consegue ali uma escapadinha e fique segundo no grupo dele. Já pensou um confronto brasileiro? E aí tem que passar, porque sair pra time brasileiro no Super Mundial é triste, tá? Não tô falando que seria fácil pegar um Botafogo, mas pô, se sai mais lá pra frente contra o europeuzinho, ninguém ia reclamar. Vamos ver aqui também, rapaziada. O pessoal da TNT Sports fez um mano a mano, posição por posição, jogadores do Palmeiras contra os jogadores do Porto. E será a estreia do Palmeiras amanhã, 7 horas da noite no Super Mundial. Vamos ver aqui quem que tem ali o melhor elenco titular. Por culpa tua, é vinheta. Olha aqui, o Everton ou o Diogo Costa, Formiga? Eu acho essa disputa talvez do mais alto nível aí, mas o Diogo Costa é de uma constância muito grande, né? Titular da seleção, fez algumas temporadas atrás de Champions muito boas.
Fez passagens pela seleção portuguesa também muito boa, é um cara muito decisivo e acho que se for para olhar vida recente e como chega agora, Diogo Costa, né? Acabou de ser campeão da Nations aí, sendo importante inclusive, então Diogo Costa. Tem uma diferença aqui, né, rapaziada? Esse Diego Costa aí, ele vai estar, parece que machucado para essa estreia contra o Palmeiras. Talvez não jogue, e é muito bom porque o cara é pegador de pênalti. Goleiro pegador de pênalti. A gente não tem aquela boa sorte já em pênalti. Mas parece que ele vai estar machucado, não vai conseguir se recuperar a tempo. Vai estar fora da estreia do Porto no Mundial contra a gente. O Costa, é poucas vezes o Everton perde aqui, ô Vitor. Quase nenhuma. Ele vai perder? Nenhuma. Não, vai não. O Diogo Costa também chega num momento excelente de um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores goleiros do mundo hoje. Um dos melhores goleiros do mundo, o Diogo Costa, vocês colocam nesse nível aí? Sim. É? Se bobear, top 3, top 5 com certeza. Não, top 3 você exagerou. Vai. Temporada top 3 não é? Pô, a temporada dele é muito bom. Não, mas não top 3. Não, do mundo hoje em qualidade é top 5 com certeza. Melhor que o Sommer? Acho ele melhor que o Sommer. Não É... sei se a temporada dele foi melhor que a do Eu acho que Sommer. tem Sommer, Donnarumma, Courtois. Mas acho ele mais goleiro que o Sommer. Giai ou João Mário? Aqui pra mim é Giai, tá, rapaziada? Depois que o Giai... Apesar que, se a gente for ver como lateral, complicado, tá? Porque o Giai, ele se encaixa no Palmeiras a partir do momento que ele fica ali como um terceiro zagueiro pelo lado direito e o Felipe Anderson como ala. Ali ele deita o cabelo, é o melhor jogador naquela posição no Brasil. Mas é num contexto, como o lateral sobe e volta, tem a parte ofensiva... Aí o Giai, ele já não mostrou muita coisa com a camisa do Palmeiras, mas pelo momento, se o Palmeiras for ali com 3 zagueiros, Felipe Anderson de ala, e foi aonde o Palmeiras conseguiu os melhores resultados, né, rapaziada? Uma etapa mais invicta ali na temporada. Eu iria aqui de Giai e iria de Diego Costa, 1-1 pra mim. Mas o Giai deu uma reagida aí, Deu mesmo. jogando bem e tudo, mas João Mário é um bom lateral, um lateral incisivo, eu vou com o João Mário. João Mário, você vai com quem, ô Bruno Morefiga? Eu acho o recorte do João Mário maior, né? Acho mais confiável, por agora, né? Apesar do Giai estar vivendo um momento muito bom também, né? Então o João Mário leva essa. Por enquanto, 2-0 pro Porto. Calma, torcedor do Palmeiras. Gu Gomes ou Neuan Pérez? Morefiga. Gomes por muito. Isso daí eu nem sei quem é, zagueiro dos caras. Essa é uma disputa muito boa, né? O Pérez eu acho que joga até melhor na lateral do que de zagueiro, né? E lembrando que o Porto às vezes joga com... Às vezes não, muitas vezes joga com 3 zagueiros e tal, então ele consegue sair um pouco lá pelo lado, é um cara alto, é bom passador também, conduz a bola bem. Como zagueiro eu prefiro o Gustavo Gomes. É Gu Gomes o seu voto, Vitor Sérgio? Então, isso aqui é um programa que você pode dizer, se você tirar o Gustavo Gomes do Palmeiras, ele vai ser titular do Porto? Eu não sei se ele vai, isso aí é um outro debate. Sim, exato. O que eu tô dizendo aqui, o que a gente vota é, se fosse o jogo agora, Quem você pra escalar, pra defender a existência da humanidade, eu escalaria o Gustavo Gomes. Ele gosta muito de defender a existência da humanidade. Murilo ou Ivan Marcano? Murilo. Pra mim, o Murilo hoje é muito mais zagueiro que o Marcano. O Marcano, pra mim, com grandes limitações técnicas, eu vou de Murilo. Bruno Formiga, já vou dizer, eles aqui, antes do programa começar, estavam discutindo exatamente sobre este duelo. Não, eu não tinha, eu acho que tem briga, não sei se a distância é muito grande, o Marcano é bem mais experiente, né, assim, bem mais velho, bem mais rodado. Eu acho que é um cara que, até pelo jogo aéreo, chega mais na área e tal, mas eu sei que a função primordial dele não é essa. E aí, na parada que eu falei do voto anterior, né, como zagueiro, hoje eu acho que eu vou ficar com o Murilo, mas a briga eu não acho que o Marcano seja uma carta fora do baralho, não, mas tá assim, tá beirando os 40 já, né, 37, se eu não me engano. 2-2, tá? Piquerez ou Francisco Moura? Piquerez. Francisco Moura tem jogado Melhor lateral aqui. esquerdo, né, pela forma como o time joga, eu acho o Piquerez, mas ele chega bem na área, finaliza bem e tal, mas eu acho o Piquerez um lateral mais equilibrado, eu confiaria. O Piquerez tem cara de ser titular em vários times desse aí. Verdade. Inclusive, Mano, o Piquerez eu acho que é um dos laterais aqui que atua no ambiente sul-americano com mais cara de jogador europeu. Cara, muito consistente defensivamente, ataca bem, sabe? Tem um arremate bom de fora da área, muitas vezes ele isola a bola, não estamos colocando esse ponto aqui, mas, cara, joga muita bola o Piquerez, pra mim é ele fácil. no ponto. É verdade. Piquerez, Piquerez. seu voto? Também. Acho que o Piquerez faz esse papel aí que os laterais, inclusive na Europa, cobram muito, né? Bom na bola aérea, sólido defensivamente, quando vai à frente não vai de bobeira, vai
funciona muito bem, vai com propriedade no apoio, eu gosto muito. E eu acho muito constante, né, o Piquerez, assim, mantém uma regularidade que eu acho que é interessante. Emiliano Martinez ou Alan Varela para começar o nosso meio campo, Vez? Acho que é uma... Aqui é porque o Emiliano ele não entregou tanta coisa ainda com a camisa do Palmeiras, né, rapaziada? Chegou bem, tudo mais, bom jogador. Mas ainda tem aquele debate, tem gente ainda no próprio Palmeiras que gosta mais do Aníbal Moreno do que do Emiliano Martinez. Vamos ver, rapaziada. Eu acho que, pô, eu não conheço muito esses caras do Porto. Eu ia de Emiliano. Uma boa disputa, cara. Acho que é uma boa disputa. O Emiliano acho que chegou bem também. Mas como ele tá no Palmeiras há menos tempo e o Varela acho que tá mais acostumado, se eu tivesse que escolher um ou outro pra jogar, eu botaria o Varela. Você, amor, Figuita? Eu também confio mais no Varela nesse momento, né? Inclusive já tinha tido uma passagem boa no futebol argentino e vai pro Porto sendo o cara de frente de zaga ali, né? Com movimentação, preenche muito campo e tudo. E aí acho que por essa questão de corte, de rodagem, eu vou no Varela. Mas a briga é boa, cara. Boa. Richard Rios ou Eustáquio? Cara, essa... Eustáquio, que falou que o Palmeiras não era o principal oponente do grupo, hein? Vamos lembrar sempre disso. E o Richard Rios tem aquilo, né, rapaziada? Com a bola no pé, pra mim, muito bom jogador, um absurdo. Consegue levar o time de uma maneira muito bem, da parte defensiva pra ofensiva, tem um controle de bola, tem aqueles refinos do futsal. Mas é peladeiro, nosso querido peladeiro Richard Rios. Às vezes dá umas moscadas, um apagão na cabeça dele, que ele pensa que ele tá jogando várzea. Que é dar de letra lá no campo defensivo e gera contra-ataque a gol do rival. E tudo isso, né, se a gente for jogar. Mas eu gosto do Richard Rios, tá ligado? Eu acho que, mano, a gente não tem no nosso elenco nenhum outro jogador que consiga fazer o que o Richard Rios faz. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Essa é muito difícil também, assim. Eu gosto do Eustáquio, eu honestamente fiquei muito na dúvida nesse voto. Porque eu acho o Eustáquio um jogador mais... Eu acho que ele tem um pouco mais de recurso do que o Richard Rios. Eu acho que o Richard Rios tem muita intensidade, quando tá bem, tá muito bem. Mas eu acho que ele tem algumas oscilações. Cara, pra agora acho que eu vou no Richard Rios, mas vou te falar que não tenho nenhuma convicção nesse voto. Vai que por ser Copa do Mundo baixa o Pois Richard tem Rios da isso aí, seleção né? colombiana. O Richard Rios da seleção da Colômbia vai ganhar do Eustáquio do Canadá, né, por exemplo. Que isso, o Richard Rios da Colômbia é um dos melhores do mundo. O problema é quando ele vem pro clube, né? Você vai com quem? Eu acho uma boa disputa. Eu acho que o Eustáquio, até por estar jogando na Europa, acho que ele tem uma bagagem, talvez, tática de funcionamento de time melhor, mas eu acho o Richard Rios mais jogador pro bem e também pro mal. Acho que o Richard Rios, às vezes, ele dá uma bagunçada no time que eu acho que o Eustáquio não dá. Mas acho que o Richard Rios tem alguns recursos, uma tirada, uma capacidade, tem a coisa do futsal ali, do improviso, curto, né? Do espaço curto. Se eu tivesse uma vaga para esses dois, eu colocaria Richard Rios. Richard Rios, então, tá equilibrada a paradinha aqui, hein? Veiga ou Fábio Vieira, velho? Aqui é foda, né? Porque o Veiga nem titular tá sendo do Palmeiras. A gente não sabe se o Veiga vai ser também titular. Pelo momento, talvez o cara do Porto. Rapaz, assim, acho que o Veiga, a gente já viu ele ser mais consistente que o Fábio Vieira. O Fábio Vieira já foi apontado como um cara com muito recurso, com muito potencial, acabou não virando, acabou não tendo tanto nível assim de jogar tão bem, tanto tempo seguido. Então, assim, acho que o Veiga, por exemplo, que jogou ali em 20, 21, 22, 23 também, em alguns momentos, acho que hoje o Veiga deu uma queda de produção ali, já perdeu vaga no time, mesmo com a queda de produção, ainda é muito produtivo, você vai ver gol, assistência aparece muito. Mas, então, assim, acho que isso dá uma equilibrada. Por consistência, hoje, se eu fosse escalar um, escalaria o Fábio Vieira, mas não tenho certeza nenhuma do meu voto. Ô, Flamenguinha, você vai com quem aqui? Veiga ou Fábio Vieira? Eu vou de Fábio Vieira. Acho que o talento dele chamou a atenção lá do Arsenal. A parada acabou que foi uma passagem de 40 e poucos jogos, não foi muito boa. O momento do Veiga também não é magnífico, né? Quando ele acabou se lesionando, o Palmeiras até se achou ali sem ele e tal. E o Fábio teve uma primeira passagem muito boa no Porto, agora voltou, já são 10 gols de envolvimento aí na temporada. 5 gols, 5 assistências, eu acho que eu vou votar no Fábio. E aquilo, se é um Veiga daquela época lá de 2021, 2022, cara, o que um Veiga joga contra o Chelsea, rapaz,
loucura, escondendo a bola, chamando a responsabilidade, sabendo a hora de soltar, a hora de segurar, prendendo, sofrendo falta. Jogava muita bola, ele com o Scarpa era uma dupla que se complementava muito no estilo de jogo do Abel e do Palmeiras. Porém hoje, sabe, o tempo passou, ele tá engrenando da mesma forma e não tá conseguindo nem ser tão decisivo, por mais que ele tenha números. Se você puxa aí o status do Veiga na temporada agora de 2025, gols e assistências, não é ruim. A dinâmica que ele entrega pro time é diferente, tanto que a gente pode ver que o Palmeiras ele se encaixa um pouco mais quando muda ali o esquema tático, com 3 zagueiros, alas, e ele saiu por causa de lesão e depois ele não volta mais como titular. Voltou aí em alguns jogos da Libertadores, fez gol de falta, mas quando foi titular lá contra o Cruzeiro no último jogo do Campeonato Brasileiro, já não foi bem, sabe? É isso aí que a gente tem que relevar um pouquinho. Fábio Vieira, então, duelo de brasileiros, Estevão e PP, vai... que é Estevão fácil. Diferente, né? Faz mais de um papel e tal, mas o Estevão é muito diferente, né? E assim, se for pra falar só como ponta, eu acho que o Estevão tem bem mais recursos. A temporada do... Tô até meio perdida, sabia, em que momento da temporada a gente tá. A temporada do Estevão é abaixo da temporada anterior? Sem dúvida. Mas tá se reachando aí. É o finalzinho, né? É a finaleira dele com a camisa do Palmeiras. Estevão ou PP? Os dois jogadores de seleção brasileira, né? O Estevão foi chamado ali há algum tempo atrás, o PP foi chamado há algum tempo atrás, o Estevão faz parte nesse momento, mas acho que em termos de projeção, de potencial, de capacidade, acho que... Então, para hoje, se eu tivesse que escalar um, mesmo com a jovialidade e a instabilidade, eu escalaria o Estevão. Comparação pra mim, tem comparação. Facundo Torres ou Rodrigo Mora, velho? Aqui eu acho que é foda, tá? Por mais que o Facundo entregue ali vontade e tudo mais, esse Rodrigo Mora aí parece que é uma estrela surreal lá do Porto, do futebol português. Vamos com carinha do Porto. Começo meio irregular no Palmeiras, já apareceu bem em alguns momentos. O Mora é a grande nova promessa da geração, né? E já frequentando seleção portuguesa, então acho que mais ou menos uma pegada aí do voto do Estevão e do PP, eu vou votar no Mora. Tá. Você vai com quem, ô Formigueta? Cara, o Mora é muito talentoso, assim, 18 anos, é tratado como uma joiazinha e acho que não tem mais recurso de improviso, sabe? Tem até, assim, jogou bastante na temporada, 38 jogos, eu acho, nem todos como titular, mas eu vou no Mora, hein? Então, Rapaz, 1, 2, 3, 4, 5. Tá sendo 5. Vitor Roque ou Samu Agüello? Aqui, mano, eu acho que é complicado, porque o Vitor Roque ele foi contratado por uma violenta e eu ainda acho que ele não correspondeu, rapaziada. Mas que eu acho que muitas vezes ele consegue jogar bem, mas eu acho que o encaixe também do estilo de jogo do Palmeiras não é o mais apropriado pro Vitor Roque. Ele não é um jogador muitas vezes de se quebrar a bola e ele disputar pelo alto com o zagueiro, como muitas vezes acaba acontecendo, mano. Quantas vezes a gente vê o Everton quebrando bola pro Vitor Roque disputar com o zagueiro? Cara ali com 1,70 m, não sei ao certo quanto ele tem, disputando contra zagueiro de quase 2, sabe? Muito mais forte fisicamente. Sei lá, rapaziada, pra mim, mano, o Vitor Roque ele ainda tem que mudar muita coisa, ou o Palmeiras tem que mudar muita coisa pra conseguir extrair o melhor do Vitor Roque. Ainda não consegui ver isso ainda no futebol dele do Palmeiras, o que ele apresentava ali no Atlético Paranaense, o que ele conseguia fazer. Ele não conseguiu fazer muita coisa também lá na Espanha, mas o que ele já tinha demonstrado aqui no Brasil, ele ainda não conseguiu demonstrar no Palmeiras. Não sei se vocês ainda conseguiram pegar. E aí quando entra um Flaco Lopes, às vezes consegue entregar uma paradinha a mais, mas também nada muito fora da curva, porque quando é titular, já parece que o Vitor Roque é melhor. Sempre tem esse dilema de quem tá no banco é o melhor centroavante do Palmeiras. Aqui eu acho que o cara do Porto é melhor, entrega mais gol, é mais forte fisicamente, pra posição acho que é mais completo que o Vitor Roque. Aí a gente tá falando de um cara com 25 gols na temporada, acho que mais umas 3 assistências, tem muita explosão, acho que tem mais presenças de área que o Vitor Roque. A velocidade, os dois são muito explosivos, mas... Enfim, eu até 1 contra 1, acho que eu até prefiro do Samu, então vou de Samu. Samu. Você vai com quem, Vess? Eu vou votar no Samu pelo momento. Eu acho que talvez o Vitor Roque tenha mais ferramentas, num geral, mas acho que o Samu o Vitor Roque não tem conseguido botar isso em campo de forma consistente. Acho que o Samu fez isso na temporada. Passou a frequentar seleção e tudo, então eu vou de Samu também.
E aí, pra gente fechar, Abel Ferreira ou Martim Anselmi? Ah, que é o Abelzinho, né? Por mais que ele seja teimoso. O Abel Ferreira, dito pelos portugueses, interessa a clubes portugueses. E a coisa não avançou porque o salário dele no Palmeiras é muito grande, é fora da margem do futebol português. Ganha o quê? 5 milha, né, rapaziada? Tô tendo a conversão do negócio do euro, né? Mesmo, que tá valendo aí dinheiro. exatamente. Muitos dinheiros. Então, nesse nível aí, eu vou votar no Abel Ferreira. Fala quanto é que morreu naquela subidinha lá, o pico mais alto da Europa? Cabo morreu de... Os dos 300 euros? Não, Menos. 100. 170. Valeu a pena. Muito a pena. Neve, os cacete. Muita coisa. Valeu muito a pena. Tipo, o Abel Ferreira não seria nada. Pô, isso aí é... Pô. Pra mim, eu preciso dar uma pensada, né? Pra mim é muito Abel, assim, é um técnico que chegou agora em janeiro, a passagem anterior dele não foi boa, teve uma passagem boa no Del Valle, na verdade é a melhor passagem da vida dele, né? Com o título e tudo, mas é Abel, tem como. Abel é Abel, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 6-6. Ah lá. É 6-5 Empate. para o Porto no time e é 6-6. Ah lá. Contando o treinador, ó. Equilíbrio, rapaziada, mas eu acredito que dá pra ganhar do Porto, dá pra passar o pinguelo nos portugueses, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham e o que vocês esperam pra essa estreia do Palmeiras no Super Mundial de Clubes. Irmão, eu acho que esse primeiro jogo aí tem que somar ponto. Não pode perder pro Porto e se quer a primeira colocação, tem que ganhar. Tem ali o Al-Ahly, que é time difícil, mas o Palmeiras jogar direitinho ganha, e também o Inter Miami do Messi, que todo mundo tá falando aí que defensivamente é uma mãe, então já acho que vai ser uns 3-0 também. Então esse primeiro jogo já tem que meter uns 3 pontos. Essa é a minha visão, quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se deve estar respondendo, vou estar deixando aquele like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e sempre vai me ajudar muito. Valeu, e até o próximo vídeo.